A Rússia, antes da Revolução, era um movimento chamado czarismo, porque a Rússia era governada por czar, uma palavra romana César, em referência aos reis que governavam a Rússia. Os trabalhadores rurais viviam em extrema miséria e pobreza, pagando altos impostos para manter a base do sistema czarista de Nicolau. A Rússia era um país pouquíssimo desenvolvido em relação a ferrovias, transportes, indústria. A Rússia era um país agrário, que se sustentava pela produção de grãos. Esse regime czarista era um regime altamente autoritário. Eles governavam sem uma constituição, não tinha lei na Rússia. Eles governavam da forma que eles queriam. Com o czarismo, a Rússia não estava bem, as pessoas passavam muita fome, o país não era desenvolvido, as pessoas não estavam gostando de como o país estava. E um grupo político que se destacou por ser contra o czarismo, Foster, ele tinha ideia pro socialismo, baseava-se nas ideias de Karl Marx. Era chefiado por um cara chamado Lenin. Só que as lideranças do partido acabaram brigando e se separando, e Foster se dividiu em dois partidos, que são os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques, que são os mais importantes, liderados por Lenin, e os mencheviques, que era liderado por Julius. Bolcheviques em russo significa maioria, mencheviques, que significa minoria. Em 1905, a Rússia se envolveu numa guerra contra o Japão e perdeu a guerra e morreu milhões de pessoas. A Rússia perde bastante dinheiro, perde terras e a população já era pobre. Trabalhava na agricultura, o Estado não dava comida que a população precisava e quase toda a população estava na guerra. Muitos morreram na guerra, outros estavam voltando. Então, por causa disso, a população decidiu fazer uma passeata em frente ao palácio, pedindo paz, alimentos, melhorias das condições de vida. Essa passeata acabou se transformando em uma chacina, porque czar mandou o exército atirar contra os manifestantes. Pessoas morreram e esse dia ficou marcado como Domingo Sangrento, porque ocorreu no domingo. Lenin, vendo que a Rússia estava completamente destruída, ele se candidata a presidente. Em sua campanha, ele promete paz, tirar a Rússia da guerra, pão, alimentar a população e terra, distribuir terra aos agricultores. Em outubro de 1917, Lenin ganha a campanha e ele começa a mudar a Rússia. Os bancos e indústrias foram nacionalizados, as liberdades civis foram reorganizadas por novas leis, a nobreza perde o seu valor e outras coisas também aconteceu. Ele tirou a Rússia da guerra e uma coisa que ele falou provocou uma guerra civil, que foi que os bolcheviques seria o único partido permitido da Rússia. Isso gerou uma guerra civil, onde o Exército Branco e o Exército Vermelho se confrontaram. O Exército Branco, ele ganhou uma forte força do Japão, dos Estados Unidos, da França e dos outros países. E o Exército Vermelho, ele ganhou força entre o Exército Verde e Preto, ele ganhou a força desses exércitos. E essa guerra durou 3 anos, de 1918 a 1921. Lenin, ele investiu muito forte nessa guerra para ganhar. Ele pegou todo o dinheiro assim que tinha e investiu na guerra. E ele acabou ganhando essa guerra. E o que aconteceu? Ele ganhou a guerra e ele estava completamente sem dinheiro e o negócio tinha quebrado lá o país. E ele criou a NEP e a URSS. Em 1924, Lenin morre de uma doença, só que o pessoal do partido dele já começam a pensar quem vai ser o sucessor de Lenin. Os dois principais candidatos sucessor a Lenin eram Stalin e Trotsky, porque eles eram candidatos. Primeiramente, Trotsky estava do lado do Lenin desde 1917. Ele estava presente na queda do czarismo. Ele também ajudou a invadir o palácio. Já o Stalin começou como militares do partido. Ele foi crescendo, virou secretário-geral. Virou cada vez mais uma pessoa mais importante.
e o pessoal gostava muito dele. Só que o que mais pesava para os dois lados era que os dois acreditavam que era importante crescer a Rússia, tanto mandar a Revolução Rússia para outros lugares, fazer com que os outros países fossem socialistas, como a Rússia. Mas por Trotsky era mais importante passar a revolução para outros países, internacionalizar. A Revolução Russa do que desenvolveu a Rússia. Já o Stalin acreditava que antes de mandar a revolução para outro país, era mais importante tornar o país mais forte, dos mencheviques. Há muito tempo atrás, ele já tinha discordado do Lenin em várias ocasiões. Então, por causa desses fatores, Stalin acabou ganhando. Se tornou o novo governante da Rússia e vai se originar o stalinismo. Observação: em 1929, o Trotsky foi deportado do URSS. Stalin aboliu a NEP e aprovou uma nova política econômica que são os planos quinquenais para desenvolver a economia da Rússia. Ele conseguiu desenvolver a Rússia construindo várias fábricas de usinas de energia. Não só construiu a industrialização, mas fez muitas obras públicas, aumentou a educação, trouxe muitos engenheiros para a Rússia e fez com que a ciência se desenvolvesse muito. Stalin tomou toda a terra do povo e falou que essas terras eram do Estado, e isso gerou um grande problema, porque as pessoas não tinham mais aquele incentivo para continuar trabalhando e não estavam mais ganhando nada com isso. O que o Estado fazia com a produção que eles tomavam era vender para o exterior, e ganhou muito dinheiro com toda essa industrialização. Stalin faleceu no dia 5 de março de 1953, em decorrência a uma hemorragia cerebral. Seu corpo passou a ser exposto no mesmo salão que se encontra o corpo de Nelly, na Praça Vermelha em Moscou. Obrigado, professor Giovanni, por deixar a gente apresentar o trabalho hoje.